E aí, Dev, feliz ano novo! Voltando aqui para o nosso jogo, a próxima coisa que eu quero fazer é abrir o script do Hazard e adicionar um pouco de rotação nas nossas caixinhas, que é para o jogo ficar um pouco mais dinâmico. Porque por enquanto as caixinhas estão caindo, elas são muito paradas. Que viagem é essa, velho? Então vou adicionar aqui o método update e vou utilizar o transform desse GameObject e o método rotate, que é para fazer uma rotação a cada frame. Então vou criar um campo vector3 chamado rotation e no método start eu vou setar aqui uma rotação no eixo X. Então vou fazer com que o nosso GameObject, o transform desse GameObject, rotacione no eixo X uma unidade a cada frame. Beleza? Então vamos testar como é que isso aqui funciona. Então a gente pode ver que as caixinhas elas estão rodando para trás, né? Então o que a gente pode fazer também é setar uma rotação aleatória. Então a gente pode criar aqui uma variável xRotation e setar ela com um número aleatório entre 0.2 e 1. Então esse vai ser o nosso eixo X. Então a gente pode ver que algumas caixinhas elas rotacionam bem mais devagar que as outras. Eu acho que está um pouco devagar demais. Então vamos aumentar isso aqui para 0.5 e também deixar o eixo X negativo para ele rotacionar para o outro lado, que eu acho que fica mais legal. Então agora a gente pode ver que ele está rotacionando para frente. Eu acho que o nosso jogador está se movimentando um pouco devagar, então a gente pode aumentar aqui o Maximum Velocity e o Force Multiplier para ver se ele se movimenta um pouquinho mais rápido. Senão fica muito mais complicado de desviar das caixinhas, né? A gente pode até depois criar alguns power-ups, algumas caixinhas especiais que podem cair, que podem liberar, por exemplo, uma habilidade de fazer um dash, que é andar para o lado mais rápido, assim, dar um pulo para o lado, né? Para poder fugir mais das caixinhas. A gente pode vir aqui na nossa main camera também e trocar o rendering path para deferred, para aumentar a qualidade da renderização 3D. Acho que a gente podia mexer no depth of field, mas eu acabo desabilitando, que eu acho que fica muito mais claro as nuvens também, fica melhor de ver. Então vou adicionar mais uns elementos aqui no nosso cenário. Adicionar uns cogumelos. E também adicionar umas pedras. Dar uma rotacionada. Mexer um pouco na escala também, né? Porque como a gente não tem muita pedra, é bom dar uma variada, que é para elas não ficarem muito iguais. Não esquecendo de trocar sempre a escala, né? E também arrastar ela para o nosso GameObject Environment, para manter tudo bem organizado. Adicionar um pouco mais de grama também. Dar uma variada. Para deixar o nosso ambiente um pouco mais rico em detalhes, né? Isso vai de gosto. Vai colocando onde tu acha melhor. Adicionar um pouco, aumentar um pouco também a intensidade da nossa luz, para dar um brilho a mais ainda na cena. Acho que ela estava um pouquinho escura. E o nosso player, ele ficou meio anêmico ali no meio, né, do jogo. Então eu coloquei ali um azul um pouquinho mais forte, que é para dar um contraste maior com a cena do jogo. Pode ver que fica bem melhor agora. Vou adicionar aqui o subpixel, o anti-aliasing. Então agora as arestas, principalmente das coisas quadradas, né? Elas não estão tão pixeladas como antes, então a qualidade melhora bastante. Eu notei que nossos hazards eles estão colidindo entre eles e estão sendo destruídos. Então a gente vai vir no nosso script hazard, nós vamos adicionar uma verificação no método onCollisionEnter, que é para destruir esse hazard somente se a tag do objeto que a gente está colidindo não for um hazard. Então eu coloco a exclamação ali que é para inverter a condicional. Beleza? Então agora as caixinhas podem bater nelas mesmas
e isso não vai fazer com que elas te destruam. Beleza? Uma coisa que eu acho muito legal nesse tipo de jogo são partículas no ar. Isso aumenta muito mais a imersão no jogo, fica muito mais dinâmico também, porque tem alguma coisa se movimentando, né? Então a gente vai adicionar aqui um Particle System. Nós vamos alterar aqui no Render, em vez de Billboard, nós vamos alterar ele para um Mesh e manter cubo. A gente vai alterar também o Material aqui. Então nesse caso, esse sistema de partículas aqui vai estar criando vários cubinhos brancos, tá? A gente vai diminuir um pouco o size dele para 0.1. Aqui no Shape nós vamos trocar para Box. Então essencialmente as partículas elas vão nascer como se fosse dentro de uma caixa. A gente vai trocar aqui a rotação do eixo X para menos 90, para essas partículas nascerem para cima. E agora a gente precisa aumentar essa caixa, que é o shape de onde essas partículas vão ser emitidas. Então pode ver que as partículas estão nascendo de dentro dessa caixa. Então a gente vai alterando a escala XYZ do shape desse box de emissão. Podemos diminuir também o start speed, que é a velocidade inicial dessas nossas partículas. E adicionar também alguma rotação, rotation over lifetime, que é a rotação durante a vida de cada uma dessas partículas. Então pode ver que elas dão uma leve rodadinha. Na emissão a gente pode aumentar o rate over time. Então a gente vai aumentar para 20, duplicando aqui a quantidade de partículas que vão nascer. No Shape a gente também pode setar o Randomize Direction para 1, que vai fazer com que a direção de cada uma dessas partículas seja aleatória. Vamos diminuir também a velocidade inicial aqui para 0.1. Aumentar um pouco o shape. Dá uma olhadinha para ver se tá certinho aqui. Podemos também diminuir um pouco o rate over time, que acho que estava nascendo muitas partículas. Experimentar também com o start size de novo. Diminuir para 0.05. Acho que fica mais legal. E podemos também setar a cor durante a vida dessas partículas. Eu quero que elas se transformem em transparente. Então, se a gente clicar ali em cima, nessas setinhas aqui em cima, nós podemos setar o alfa durante a vida dessas partículas. Então, tu pode ver que elas vão, com o tempo, se tornando transparentes. É justamente isso que eu quero. A gente tem que também marcar o pre-warm aqui no Particle System. Isso vai fazer com que, quando a gente inicia o jogo, a gente já tenha todas as partículas ali andando no jogo, né? Eu quero também que ele comece com um alfa zerado, então ele vai começar transparente e vai para um branco quase transparente e depois sumindo de novo. Isso a gente pode ajustar, talvez para ela ficar um pouco mais imperceptível, né? Para não ficar muito na cara que tem aquelas partículas ali. Podemos também modificar a velocidade, que é aumentar um pouquinho a velocidade. E a gente pode setar o start size para 2 valores aleatórios. Então, entre 0.03 e 0.05. Então, tamanhos aleatórios. Já está ficando bem mais legal. Então, vou fazer mais alguns ajustes aqui no alpha. Também depende do gosto, o que tu achar melhor para o teu jogo.
Mas basicamente esse é o tipo de partículas que é usado para o ambiente, assim, né? De sujeirinhas, partículas de ar, e é o mais comum. Então o que a gente vai fazer agora é adicionar um Text Mesh Pro para fazer o score do nosso jogo. A gente vai clicar em Import TMP Essentials, que é para adicionar no nosso projeto alguns recursos essenciais para a gente usar o Text Mesh Pro. A gente pode aqui no Text Mesh Pro Text setar o texto como score, 2 pontos. A gente modifica também font size, a posição XY. E o texto a gente vai ajustando a gosto, como a gente achar melhor. Vamos nomear para Score Label, duplicar esse Score Label e deixar somente Score, que aqui vai ser o valor em si. Então vamos verificar aqui, colocar 1000 para ver como é que vai ficar. Depois seta de novo para 0. E a gente vai fazer o nosso Game Manager ser o responsável também pelo score do jogo, tá? Agora a gente vai criar campos privados, um inteiro que é para pontuação ou score e um float que é para o timer. E a gente também vai criar um campo público que vai ser para o Text Mesh Pro, que é o componente de texto que a gente vai usar para exibir a pontuação no nosso jogo. E no nosso método update, que vai ser executado a cada frame, a gente vai simplesmente somar o timer com o time.deltaTime. E o time.deltaTime, ele é simplesmente quanto tempo levou de um frame para o outro. Então, por exemplo, se a gente tem um jogo que está rodando a 60 frames por segundo, isso vai significar que time.deltaTime vai ser o inverso de 60, ou 1 dividido por 60. Se o nosso jogo rodasse a 1 frame por segundo, o timer.deltaTime ia ser igual a 1. Então pensa nisso como uma maneira de calcular tempo independente da performance do nosso computador. Então se a gente tiver um computador aqui, o nosso jogo está rodando muito, muito rápido, tipo a 1000 frames por segundo, esse time.deltaTime, a cada frame vai ser um valor bem pequenininho. E se o nosso jogo estiver rodando num computador mais lento, por exemplo 60 frames por segundo ou 30 frames por segundo, esse time.deltaTime vai ser um valor um pouquinho maior. E se a gente ficar somando o time.deltaTime e a gente tiver um valor maior ou igual a 1, a gente vai ter certeza de que pelo menos 1 segundo se passou. Então aqui eu quero fazer com que a cada segundo a gente sete o text do score text para o valor que está no campo score. Daí a gente reseta o timer, coloca ele igual a 0 de novo, que é para ele começar a contar de novo. Então a cada segundo a gente aumenta 1 no score, que é a mesma coisa que score igual a score mais 1. Vamos criar também um campo para o Game Over. No nosso update a gente pode fazer uma verificação se Game Over, então a gente simplesmente retorna. Não executa mais nada do update. E agora a gente precisa permitir que outros componentes possam dizer para o Game Manager que acabou o jogo. Por exemplo, caiu uma caixa em cima do nosso player. Então a gente vai criar um método público no Game Manager chamado Game Over, e aqui a gente vai simplesmente setar esse campo Game Over para True. A gente vai marcar ele como static, e dessa maneira a gente vai conseguir chamar o método Game Over usando simplesmente a classe Game Manager. Então aqui a gente vai utilizar a classe .GameOver. Então nesse caso não é um método de instância, é um método estático. E se tu não sabe muito sobre o modificador static, dá uma olhada no meu vídeo sobre aprender C# em 15 minutos que eu explico, tá? A gente não pode esquecer também de arrastar o score text para o Game Manager. Então agora se a gente iniciar o jogo de novo aqui, a gente vê que o score está aumentando, né, a cada segundo. E quando a gente morrer, o score vai parar de aumentar. Beleza? Então o que a gente pode fazer é trazer esses textos um pouco mais perto da câmera. Modificar um pouco a posição dele também. Só fazer uns ajustes aqui, né? Que eu não quero que as caixinhas tapem o texto enquanto a gente está jogando. Então as caixas agora elas vão cair por trás do texto. Do jeito que estava antes, elas às vezes passavam por cima do score. Então desse jeito eu acho melhor. E no próximo vídeo a gente vai dar uma polida extra no jogo. Criar alguns particle systems para quando as caixas caírem no chão. E também quando a caixa atingir o player. A gente pode fazer uns cubinhos voando como se a caixa tivesse quebrado. Então eu acho bem legal. E a gente pode criar também um menu para o jogo, para a gente iniciar. E caso a gente morrer, a gente pode reiniciar o jogo também. Beleza? Então
Então deixa um comentário aí, me diz o que tu tá achando dessa série. Destrói o botão do like aí se tu tá curtindo. E deixa alguma sugestão também se tu quiser, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.